Olá, seja bem-vindo. Este aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Eu sou o Carlos e hoje eu serei o seu professor no nosso estudo da nossa série especial Escrituras Antigas. E hoje estudamos o primeiro livro do profeta Samuel. Aqui nessa série eu faço uma introdução e apenas uma introdução a cada livro do Antigo Testamento. Para cada livro eu faço um vídeo e vou publicando para que você possa já ter algum conhecimento básico sobre cada livro do Antigo Testamento para você poder fazer o seu estudo. Enquanto isso, todas as segundas e quintas-feiras nós prosseguimos o nosso estudo detalhado e pormenorizado do Novo Testamento. Nesse momento que eu estou gravando, aqui nesse canal, nós já temos completinho os estudos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Gálatas, e estamos nesse momento juntos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Mas hoje nosso assunto é Antigo Testamento. E eu sempre gosto de destacar, e vou fazer isso mais uma vez, destacar a importância de nós lermos o Antigo Testamento sempre com um olhar lá no Novo Testamento. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento ele existe para apontar para Jesus Cristo. E é um erro de interpretação tentar ler o Antigo e o Novo Testamento como porções, vamos dizer assim, equilibradas de um mesmo livro. Na verdade, a Bíblia é uma revelação progressiva que, mesmo dentro do Antigo Testamento, nós veremos isso um pouquinho hoje também, ela vai apresentando de maneira gradativa mais e mais sobre Deus, até que haja então a manifestação completa de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que nós vimos, por exemplo, quando estudamos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, tudo isso aqui tem no canal de introduções, né? Também vimos lá Josué, Juízes, Ruth, e aí agora entra aqui. 1 Samuel está nesse momento da história. Aqui no canal já tem outras introduções a livros do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores, mas eu quero lhe situar. Esse livro aqui está situado em torno de 1000 anos antes de Cristo. Um pouquinho antes e um pouquinho depois, porque é uma história um pouco mais longa, ela se projeta ao longo do tempo. Então, por volta de 1 milênio antes de Cristo. Samuel, que é o personagem que dá nome a esse livro, o homem que dá nome a esse livro, Samuel ele aparece na Bíblia, ele é o último dos juízes. Lembra quando a gente viu junto o período dos juízes? Depois de Josué vieram os juízes, que eram governantes que cuidavam do povo de Israel? Pois é, Samuel é o último desses, e ele é uma figura muito completa. Ele é juiz, ele também aparece como sacerdote e também ele aparece como um tremendo de um líder militar. E talvez seja ele também um escritor. Talvez alguma porção desse livro venha da pena do próprio Samuel, ainda que 1º e 2º Samuel sejam livros que definitivamente foram compostos, foram juntados e finalizados por um editor muito posterior, já que Samuel ele morre no meio do primeiro livro de Samuel. Então a gente sabe por isso que um editor se deu ao trabalho de juntar todo esse material e aí então vamos nos apresentar essa composição de 1º e 2º Samuel. Mas hoje 1º Samuel é o tema, é o assunto que nós veremos. Samuel também foi um grande profeta, alguém que tanto recebeu muitas mensagens de Deus, como agiu com um poder muito grande da parte de Deus. Então vamos ver um pouquinho disso, e eu vou lhe ajudar a vocês se situando aqui em alguns capítulos do livro, como eu sempre faço nessa série. Eu não vou ficar lendo muita coisa, porque aqui é só uma introdução, né? Mas alguma coisa sim eu vou ler para você se situar. Bom, o livro começa, né, o primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, ele já começa contando a história, as origens do próprio Samuel, como que esse homem veio ao mundo. Ele vem a ser filho de um homem chamado Eucana, e esse homem ele era casado com 2 mulheres, com Ana e com Penina. E aí o caso é que Ana não tinha filhos. Naquela época, vamos pensar assim nisso como uma fase intermediária na existência humana. Nós tivemos lá no Gênesis, Deus estabelecendo um modelo de família, a monogamia, né? Um homem e uma mulher casados formam um casal e têm seus filhos. O ser humano desandou, partiu para a poligamia, temos aqui um exemplo desse. E quando nós chegamos no final do Antigo Testamento, já apontando para o Novo, nós vemos novamente o povo voltando à centralidade da família num casal. Mas aqui nesse momento ainda acontecia com muita frequência essa falha de conduta, então esse homem tinha 2 esposas. E aí, um problema, né? Ana não tinha filhos, Penina tinha, ou
ao contrário, né? Sim, Penina tinha filhos, Ana não tinha, e aí uma zombava da outra. E pense comigo, nessa sociedade aqui, a mulher não ter filhos, isso era um peso tremendo. Porque estamos falando de uma época que a população mundial era muito pequena, tá? E só para você ter uma ideia, tem uma estimativa que 1000 anos depois desses eventos aqui, quando Jesus veio à Terra, a população mundial era de cerca de 300 milhões de pessoas. Sabe quanto é que tem hoje no mundo? Dizem que tem mais de 7 bilhões. Então, pouca gente, vastas áreas para ser ocupada. A vida era primordialmente rural. O trabalho se executava primordialmente com o corpo, era trabalho físico. Então, o ter filhos era muito importante, com uma importância que a sociedade atual, urbana, não compreende. Nós hoje vemos filhos com todo o aspecto do sentimento pelo outro e o complemento da vida. Eles viam filhos também dessa maneira, só que muito mais. A necessidade de mão de obra, de continuar o nome da família, porque era muito fácil famílias desaparecerem e se extinguirem. Uma doença, uma guerra, 2 anos de seca, uma fome, batia a doença. E normalmente em época de seca também tinha guerra, porque outros povos também estavam passando necessidade e guerreavam. Era muito fácil uma família desaparecer. Então ter filhos era algo assim que tinha um peso social muito grande. Essa mulher não tendo filhos, isso era terrível para ela. E aí ela vai com o seu marido, todos vão em direção ao local onde se adorava a Deus. Nessa época aqui, é uma época assim pré-Jerusalém. Então, não havia um templo, havia uma grande tenda, uma tenda que as reconstituições mostram que era uma tenda belíssima. Os textos da Bíblia que falam sobre a construção dessa tenda dão muitos detalhes, realmente um trabalho primoroso. Lá era o local de adoração. Esse homem vai com a sua família e, como era o costume da ritualística hebraica, eles fazem adoração usando sacrifício de animais. E esse animal sacrificado ele era comido, então era uma refeição sagrada. E a família, então, uma parte obviamente ia para o sacerdote e uma parte a família comia. E esse homem então dava uma porção dobrada para aquela esposa que não tinha filhos. Ali sempre uma tentativa de acalentar aquela mulher no seu sofrimento. E ela chorava e o marido dizia: mas por que você chora? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele parecia ser um homem muito religioso, muito dedicado à sua família. No entanto, ele não era um filho. E ela queria ter filhos. Então, uma dessas ocasiões, essa mulher vai, depois de todo o rito da adoração, e ela se prostra e ela começa a orar. Mas ela ora baixinho, uma coisa entre ela e Deus. E aí vem o sumo sacerdote. É o principal dos sacerdotes, um homem chamado Eli, um homem importante nessa história. Ele olha para aquela mulher e ela ali, só os lábios movimentando, ele faz um julgamento sobre ela. Um julgamento muito errado, ele acha que ela está bêbada. E ele fala para ela algo bem grosseiro: mulher, afasta de ti o teu vinho. E ela fala: eu não estou bêbada, é amargura, isso aqui é dor. Eu estou orando, eu estou pedindo ajuda a Deus. E esse homem faz uma coisa importantíssima. Ele não pergunta o que está entre ela e Deus, ele não é um intrometido. Mas ele abençoa aquela mulher e diz para ela que Deus conceda a ela o que ela está pedindo. E ela vai para casa com o semblante mudado. Ela não volta para casa com tristeza como ela vivia, ela volta para casa, ela se alimenta bem, ela é outra pessoa. E nessa volta ela tem relações sexuais com seu marido e ela engravida. Veja você a importância de palavras corretas ditas para alguém. Especialmente se você que está aqui me vendo é alguém que ocupa qualquer posição dentro de um meio eclesiástico, numa igreja, seja você um diácono, um professor. O que você diz para as pessoas conta muito. Eli pegou pesado com ela no começo, mas depois ele disse algo abençoador e isso trouxe leveza para o coração dessa mulher. E aí quando Deus vem com o milagre, com a resposta, essa mulher já está com o coração leve, porque o sumo sacerdote disse palavras de bênção para ela. Cuide com as suas palavras. Tenha bênçãos nos seus lábios. O que você diz conta muito para as pessoas que estão lhe ouvindo. Então essa mulher, engravida, tem seu filho, e ela tinha feito um voto dizendo que ela dedicaria o filho que ela tivesse
ao serviço santo. E aí ela, no ano seguinte, o marido vai de novo para adoração lá naquele local. Ela fala, não vou não. Não vou não, vou cuidar do menino. Quando o menino for desmamado, eu levo ele e lá ele vai ficar. Lá ele vai servir ao Senhor. Isso tudo que eu estou lhe contando é capítulo 1. Né? E aí, então, chega uma época, o menino está com 3 anos, eles levam lá uma série de presentes ao templo, né? Levam um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho, e levaram o menino ao Eli, ao sumo sacerdote. Ela falou, olha, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando, já fazia anos, né? E aqui está o resultado da graça de Deus. Estou dedicando essa criança ao serviço santo. E ela adorou ao Senhor. E então ela faz uma oração que a gente vê no capítulo 2, que é uma oração belíssima, né? Meu coração exulta no Senhor. Aqui eu vou ler um pouquinho para você. E no Senhor a minha força é exaltada. E ela vai. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro como tu. Rocha, firmeza. Não fale orgulhosamente, pois Deus é sábio, Ele quem julga os atos dos homens. Aquela estéril deu à luz 7 filhos. Ela teve um só nesse momento, mas para ela aquilo ali é uma multidão. E essa mulher consagra o seu menino e segue, volta para sua vida. E ela, então, mais tarde, ela tem outros filhos e a família cresce. E esse menino vem a ser uma chave na história de Israel. Esse menino que nasce como fruto de oração e adoração a Deus. Esse menino é uma chave para a história de Israel. Com o primeiro livro de Samuel começa uma sequência histórica que muda todo o formato de vida em Israel e que vai apontar para a chegada de Jesus Cristo. Tudo isso tem aqui, nesse menino Samuel, um momento muito importante na história. Mas vamos prosseguir, então, capítulo 2, a gente vê alguma coisa ali sobre os filhos de Eli. Eles deveriam ser os sucessores de Eli, um deles seria o sumo sacerdote, mas eles eram gente ruim. Eles roubavam dos sacrifícios. Veja que o sacerdote tinha uma porção para si. Para eles não era o suficiente, eles queriam roubar do que o povo sacrificava, a parte que seria queimada, enfim, eles faziam isso tudo. Haviam mulheres que serviam na porta da tenda da congregação, na porta da tenda santuário, tenda templo. O que eles faziam? Eles faziam sexo com essas mulheres, então transformavam o que era ali no serviço santo, eles transformavam aquilo ali numa vida de lascívia, imitando povos pagãos que misturavam adoração com sexo. E então tinha uma vida realmente danosa a si, aos outros e a todo um modo de adoração do povo de Israel. E aí vem então um homem de Deus, um profeta, ele aparece e fala para Eli, Eli, você está fazendo pouco caso do sacerdócio. Porque ele chamava a atenção dos filhos, sabe aquele pai frouxo que não faz alguma coisa, ele só falava, olha, está errado, vocês estão fazendo. E os filhos continuavam fazendo, eram adultos. E aí esse homem de Deus veio para ele e falou assim, Eli, você está levando o sacerdócio assim como pouca coisa, você não está levando isso a sério. Então Deus vai remover você e toda a sua família do sacerdócio e uma outra linhagem vai assumir. Vamos lembrar que sacerdotes, todos descendiam de Arão. Só que não era só uma linha, né? Arão teve mais de um filho, os filhos tiveram muitos filhos, então havia ali toda uma rede de sacerdotes. E o Senhor fala, esse ramo da sua linhagem vai ser cortado. E uma outra linhagem vai assumir o sacerdócio, vai ser gente que me honre e que leve meu nome a sério. E Eli, então, ele ouve isso e ele sabe que aquilo é verdade. Ele leva a sério a profecia que é dada. Mas ele não toma uma atitude. Ele deixa os filhos continuarem no que estão fazendo. Aí vem o capítulo 3. Aquele menino Samuel, já está um pouco maior, né? Ele usava uma estola sacerdotal, uma roupinha, um mantozinho simples que a mãe dele todo ano fazia levava para ele. A mãe continuava ali todo ano visitando o menino. E aí ele está lá fazendo o seu serviço, ele é um auxiliar do velho Eli. E numa dessas ocasiões, ele já estava ali encerrando o dia e ele se deitou, né? Ele morava ali no próprio santuário, coisa fantástica. Ele tinha a oportunidade de morar no próprio santuário. E aí ele ouve uma voz, né, chamando ele, Samuel. E ele fala, tô aqui. Só que ele achava que era Eli, porque quem estava no santuário era ele e Eli. Ele corre, eu não chamei. Só que isso vai se repetindo. E aí ele entende
Isso é Deus. Estavam dentro do santuário, né? Isso é Deus. E ele fala assim, olha, vá e se deite. Quando ele chamar de novo, você fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo está escutando. Aí foi isso que o menino fez. E aí Deus vem e entrega para Samuel profecias sobre a família de Eli. Então Samuel, menino, já começa a servir como profeta. É uma das funções que ele vai exercer ao longo de sua vida. E Deus fala de todo o desprezo que ele tem, porque veio primeiro um profeta e exortou ele, e ele continuou deixando a coisa assim. Então mais tarde Deus vem de novo e fala para Samuel, olha, eu vou limpar essa turma daqui, eu vou tirar esse pessoal de dentro do santuário, a família de Eli. Eles vão morrer tudo um dia só. E aí Samuel ouve aquilo tudo, ele está ali. Como contar isso aí? Samuel ficou deitado até de manhã, aí foi lá, abriu as portas da casa do Senhor e foi trabalhando. Aí ele veio, Samuel, meu filho, vem cá. Que o Senhor disse a você, não esconda de mim, e que Deus te castigue severamente, se você não contar o que Deus falou. E ele falou, olha, isso, aquilo. Ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Foi isso que disse Eli. Eli é esse sujeito frouxo, que ouve a exortação e aí fala assim, não toma uma atitude. O sacerdócio continuava sendo levado na sacanagem, furto das ofertas, sexualidade promíscua ali, na frente do santuário, e assim a vida segue. Aí vamos então para o capítulo 4. Surgem personagens terríveis para a história do povo de Israel, os filisteus. Guerreiros, vizinhos deles, os filisteus eles eram originalmente um povo que vivia na ilha de Creta, eles eram de origem grega, eles navegaram, foram então para a costa ali daquela região, se estabeleceram em toda aquela área e eram um povo bastante avançado, eles tinham grande domínio da metalurgia, então eles faziam equipamentos de guerra, faziam espadas, lanças, sabiam trabalhar metais, eram o povo, na metalurgia, é tido como o povo mais avançado daquela região ali que nós chamamos hoje de Oriente Médio. E esse povo faz o quê? Guerra. Fazem guerra aos povos vizinhos e tomam tudo o que querem. E lá foram eles e saíram em guerra. Né? E o povo de Israel saiu para a guerra também. Só que os filisteus se prepararam bem e Israel foi derrotado. Os filhos de Eli tinham levado a Arca da Aliança junto. O que é a Arca da Aliança? É uma grande caixa, belíssima, era, né? Essa arca se perdeu na história. Belíssima, feita de madeira, toda recoberta com ouro, uma decoração muito bonita. Em cima dela uma tampa com 2 querubins, era considerado ali que era o local que Deus se manifestava. Dentro da arca originalmente estavam as tábuas da lei dos 10 mandamentos, o cajado de Arão que havia florescido e também um pote com um maná lá do deserto. Foi o único maná que não se estragou. Deus permitiu que ele se conservasse para a posteridade. E aí eles levam essa arca e os filisteus tomam a arca. Para os filisteus, para povos pagãos, aquela arca era o Deus de Israel. E eles consideravam assim, mais um Deus como cada povo tem o seu Deus, né? Então eles tomaram para si o que eles consideravam que era o Deus de Israel. E os sacerdotes foram mortos naquela batalha. Aí volta alguém e conta que os sacerdotes morreram. O pai deles, que era Eli, toma aquela notícia. Ele era um homem pesadão, gordo. Ele cai para trás da cadeira, bate, quebra o pescoço e morre. E assim num dia só, morre Eli e seus 2 filhos. E assim se vão. E, bom, capítulo 5, o que acontece? Os filisteus, achando que ali era só mais um ídolo, né, não entendendo que aquela era a arca do Senhor, levaram para uma das suas cidades e aí uma praga detona o povo da cidade. Eles mandam para outra. Eles têm 5 grandes cidades, 5 grandes capitais. E aí a praga vai em outra cidade. E cada lugar que a arca vai, chega num ponto que a próxima cidade fala assim, não, aqui não entra, porque a gente já sabe o que acontece. Tumores, aparece rato pela cidade toda, disparando doença. E aí eles falam, não vai dar certo esse negócio. Vencer a guerra foi bom, mas essa arca só está trazendo desgraça. Então eles resolvem, no capítulo 6, resolvem fazer a devolução da arca. Mas aí alguém fala assim, mas espera aí, a gente não pode simplesmente mandar essa arca de volta assim, a gente roubou isso em guerra e esse Deus está furioso, a gente tem que tentar apaziguar. Então eles fazem um monte de figuras, de bonequinhos de ouro, dos ratos
que estavam pela região ali toda, e aí eles fazem também uma coisa, deve ser coisa pavorosa, né? Eles tentam fazer como os tumores que apareceram neles, tentam retratar aquilo em pedaços de ouro, fazer como se fossem, eu sei que é esquisito, mas tumores de ouro, né? Eles tinham hemorroida, então eles fazem hemorroidas de ouro e mandam aquilo tudo como presente junto. Mas sempre fica aquela dúvida, né? Será que é? Será que não é? Será que é o acaso? Então alguém tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte: pega 2 vacas que acabaram de criar, prende os bezerros, e no lugar que as vacas vejam ali, né? E põe essas vacas para puxar a carruagem com esses presentes, com a arca, e vamos ver o que acontece. Porque se for um ato divino, a vaca não vai para o bezerro. E as vacas começaram a mugir porque elas viam os bezerros e ouviam, só que em vez de andar na direção dos bezerros, elas andaram na direção de Israel. E eles foram lá de longe olhando os filisteus, né, até que as vacas atravessaram a fronteira e foram lá para a casa de alguém, né? E eles entenderam, era isso mesmo, era Deus que estava irado. E cessou a praga. Veja que Deus não colocou uma praga nos filisteus por terem vencido a guerra contra Israel, mas por terem roubado a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Então, capítulo 6, a arca voltou. E aqui eu estou resumindo e pulando muita coisa, tá? Acontece muita coisa nesse meio tempo. Isso aqui é só uma introdução para aguçar a sua curiosidade. E no capítulo 7, então nós já temos aqui aquele menininho, Samuel, cresceu, né? E ele já é, então, uma figura sacerdotal. Ele executa algumas funções sacerdotais, ainda que ele não seja sacerdote. Mais tarde, lá com um futuro rei chamado Davi, a gente vai ver uma outra linhagem sacerdotal vindo, né, substituir a de Eli, mas Samuel está ali à frente. E Samuel agora vira uma figura de um general. Ele junta todo o povo de Israel, né, e então eles resolvem se libertar das mãos dos filisteus, porque eles, naquele tempo, eles estavam escravizados, eles eram uma nação vassala dos filisteus. Eles não tinham a sua independência e, ainda que a arca tenha voltado, os filisteus continuavam oprimindo o povo de Israel. Então Samuel mandou reunir todo mundo numa região lá chamada Mispá, reuniram e jejuaram, confessaram seus pecados, temos pecado contra o Senhor, diz aqui no verso 6, e Samuel então liderou o povo. Bastou eles se reunirem, os filisteus vieram para atacar. Veja que Samuel não foi procurar encrenca com os filisteus. Ele reuniu o povo para orar, para pedir libertação, para confessar pecados, para adorar a Deus. E os filisteus resolvem vir e massacrar o povo de Israel que estava ali reunidos. E o pessoal de Israel ficou morrendo de medo, né? Porque vinham sendo derrotados e oprimidos ali. Já faziam 20 anos que a arca estava devolvida. Ela estava num lugar chamado Kiriat Jearim e ficava na casa de Abinadab. E 20 anos de escravidão sobre os filisteus. Então disseram a Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor. O povo levava Samuel muito a sério. Samuel pegou um cordeiro e ofereceu ele como sacrifício. E Deus então respondeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, veio o ataque dos filisteus. Naquele dia, diz a palavra que Deus trovejou fortíssimo contra os filisteus e colocou os filisteus em pânico. Deus semeou pânico no coração dos invasores. E aí o povo de Israel foi à batalha e eles venceram aquele combate. E ali fizeram um altar em honra ao Senhor. E Samuel fazia o quê? Samuel andava o país todo ensinando o povo como juiz. Ele discutia as questões, ensinava. Então veja que Israel agora está se fortalecendo militarmente, se fortalece no conteúdo da palavra de Deus, tem um líder. E Samuel envelheceu. E infelizmente, lembra da história de Eli com os filhos dele? Isso volta a acontecer, só que agora é Samuel. Os filhos de Samuel não andavam no caminho dele. O pessoal viu aquilo. Lembraram da história de Eli, a arca, a guerra, a invasão. Samuel, isso vai dar ruim. Samuel, isso vai dar ruim. Só que o povo tem uma péssima ideia. Eles resolvem pedir para ser igual às outras nações. Samuel, nos arruma um rei aí, a gente quer ser igual a todo mundo. Nós queremos um rei que nos lidere. Samuel fica chateado e Deus fala assim, Samuel, essa encrenca não é contigo, é comigo. Eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Só que Deus já sabia que isso ia acontecer, tanto que Deus lá atrás, na lei de Moisés, previu que isso aconteceria e estabeleceu qual seria a lei do rei, como é que esse rei deveria se comportar. Então, Deus falou, eles querem um rei, tá bom. Já que eles querem, vai ser, só que vai ser do meu jeito. Deus vai lá e diz assim, eu vou escolher o rei para eles. Então veja que a escolha do rei foi um ato divino.
Deus escolheu. E aqui, então, nós vamos ter a figura de Saul aparecendo. Daqui para frente, eu vou andar um pouquinho mais rápido com você. Esses primeiros 8 capítulos foram importantes para estabelecer o cenário, tá? Então, agora o que acontece? Saul é escolhido, não vou lhe contar aqui em detalhes a história, mas é muito interessante como é que Saul conhece Samuel. É uma história que, como Deus faz as coisas convergirem. Saul é um homem gigantesco. Quando o povo estava reunido, aí via as cabecinhas de todo mundo assim, Saul já aparecia do ombro para cima. Ele era mais alto, era um homem muito bonito, um homem muito forte. Era um baita de um guerreiro. Esse homem, então, vira o líder, em princípio ali um líderzinho tribal, né, um pequeno líder, e ele vai estabelecendo o seu poder, e ele vai sendo desafiado pela realidade que surge contra Israel, inimigos ao redor, e Saul então vai se firmando no poder. Vai se tornando um rei muito forte. E você sabe que quando aparece um rei forte, aparecem inimigos fortes também. O pessoal vem para cima para tomar o que é dele. Só que Saul ele é um homem que tem deficiências de caráter, que ele não corrige. Então tem um episódio, que é o episódio assim que é o começo do fim de Saul. Samuel manda reunir o povo e fala, ó, daqui a tantos dias eu vou chegar para fazer adoração, sacrifício ritual, né? Você, rei lá, reine, reúne o exército, e aí isso era pré-batalha, momento de guerra. Aí o povo vai esperando, era para esperar 7 dias, né? Vai aparecendo inimigo ao redor, e aí o povo vai dispersando, Saul vai indo para aquilo, Samuel não chega, só que Samuel falou, 7 dias. O que Saul faz? Ele se faz de sacerdote. Ele vai lá e faz o ritual como se ele fosse Samuel. Toma o lugar de Samuel. No que ele está fazendo isso, Samuel chega. Samuel chega no prazo marcado. E fala assim, olha, você falhou miseravelmente. E Deus já escolheu um outro rei para colocar no seu lugar. Porque você já provou que não serve. Só que Deus mantém Saul no reinado. E Saul tem mais uma chance. O que ele faz com a outra chance que ele recebe? Ele faz a mesma coisa, ele descumpre as ordens de Deus. E aí Samuel fala, olha, agora não tem jeito não. A casa vai cair para você, você vai perder o reinado. E aí Samuel ora, né, pede a Deus por Saul, e Deus fala, oh, Samuel, tá orando por quê? Eu já rejeitei esse homem. Não quero mais ele. Te arruma que você vai agora seguir e você vai ungir o meu próximo rei. Agora eu vou fazer a conexão com Ruth. Lembra do livro de Ruth que a gente já estudou aqui? Pois é. Por que aquela história maravilhosa está ali no meio? Além de ser uma história maravilhosa. Porque Ruth é ancestral de Davi, que é ancestral de Jesus Cristo. Entendeu agora por que a historinha está ali? Então a gente vai ter lá no capítulo 16, é o Samuel indo para a região de Judá para ungir o novo rei. Tudo escondido, porque se Saul pega, Saul já era aquele reizão brabo, né? E aí Samuel tá com aquela lembrança, né? Quando ele ungiu Saul grandão, tão fortão, né? Aquela figura exótica até. E aí ele chega na casa de Jessé. Jessé é descendente de Boaz e Ruth. E aí vem o primeiro filho, né? Aquela figura, um grandão, forte. E aí Samuel pensou, é esse aí. É esse aí. Deus falou, esse aí não, esse eu não quero. Não é esse que eu escolhi. E vem outro e nada. Aí Samuel fala assim, Jessé, veio todo mundo? Ele falou, não, tem o pequeno. Sabe o miudinho? Tem miudinho, tá lá no campo cuidando de ovelha. Aí vem um menininho bonito, né? É menininho, sabe? Se você pega aqui em outros textos a descrição dele, menininho, ruivinho, né? Com uma feiçãozinha delicada. Só vou dar aqui vou adiantar um pouquinho da história, tá? Esse menininho com feição delicada já tinha matado um urso e um leão para defender as ovelhas do pai dele. Sabe aquele negócio que a aparência engana? Esse era aquele. Quem olhasse assim, que menininho bonitinho. Vai ficar sem os dedos, né? Porque o menininho não era fácil. E aí Deus falou, é esse aí. Esse é o rei de Israel. Esse é o homem segundo o meu coração. Guarda essa frase. Um homem segundo o coração de Deus. Quando você lê junto comigo, em 2 Samuel, sobre as desgraças que Davi faz, lembre, um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia. Ele pecava. Eu peco, você peca. Qual é o grande mérito que a gente vê de Davi? Ele se arrependia de verdade.
sabe aquele arrependimento fundo no coração? Ele deixou escrito alguns dos salmos mais belíssimos como fruto de arrependimento dele. Então, um homem segundo o coração de Deus. Esse é o capítulo 16, é essa história que eu lhe contei lá, né, na casa de Jessé. E aí, então, Davi, como eu falei, Davi não era fácil, né? Davi era um menininho bonito, mas menininho bonito que matava leão, matava urso. O que esse menininho faz? Ele vai para o exército. Tá tendo guerra, aí os irmãos dele já estão alistados, né? E ele vai lá levar presente pro comandante dos irmãos, vai levar uma comida, e esse garoto acaba se envolvendo na guerra. E aí vem aquela história que eu hoje não vou lhe contar em detalhes, mas Davi matou Golias. Aí o pessoal olhava para aquele menininho e falava: ih, rapaz, não é fácil não. Não é fácil não. Ele matou Golias. História boa de você ler, sugiro que você lê no capítulo 17. Mas aí, nós vamos seguir as histórias, né? O que acontece? Saul, ele começa a perceber, ele entende que Davi é um homem de Deus. Saul chega a ficar endemoniado. E Davi é usado por Deus para libertar Saul. Ele vai lá com uma harpa, ele canta louvores a Deus. Nos louvores dele o demônio é expulso. E Saul começa a ver aquilo. Saul vê a amizade do filho dele, Jonatas, que seria o herdeiro. Ele vê Jonatas dedicado a Davi. E ele fica indignado. E ele começa a ver Davi com maus olhos. Só que Davi é um baita de um guerreiro. E começa a vencer guerra para Saul. E Davi começa a fazer Saul ficar mais poderoso. Saul nomeia Davi como seu capitão da guarda. É o seu homem principal. Só que ele tem uma desconfiança de Davi. Ele resolve matar Davi. Aí resolve começar a fazer armadilha. Ele manda o pessoal dar um recado para Davi, que eu queria que ele casasse com a minha filha. E aí eu queria que o dote fosse a morte de tantos filisteus. Davi vai lá e mata filisteu, dá com pau. E casa com a moça. Era para Davi morrer, virou genro do rei. E Davi sempre leal a Saul, e Saul sempre procurando ocasião para matar Davi. Chega um ponto que Saul não se aguenta, tenta matar Davi num jantar, atira uma lança contra ele. Coisa interessante. Davi não atira a lança de volta. Diz que ele sai dali indignado. Ele não saiu assim com medo, ou revoltado, ou com raiva do rei. Ele saiu ofendido. Porque quando um homem leal é tratado como desleal, isso é uma ofensa. Veja que a tentativa de homicídio para Davi foi o quê? Ofensa. Davi vai morar no deserto, e os anos vão passando. E Saul caça ele de vez em quando. Davi sempre tem a oportunidade de matar Saul, poupa a vida dele e avisa. Aí Saul dá aquela chorada, né? Davi, meu filho, volta para casa. Davi não é bobo. Fala, Deus te abençoe, ó, se manda. Daqui a pouco Saul vem de novo para caçar Davi. E Davi sempre fala, não. Não vou matar ele, não. Tem uma hora que um amigo fala, vai lá, mata ele. Ele fala, eu não. Eu vou levantar a mão contra o homem que Deus ungiu como rei de Israel? Não. Se ele vai morrer, vai ser pela mão de Deus. Eu não. E olha que Davi tinha sobre a cabeça dele uma unção de rei também. Era um homem ungido para ser rei, falando de outro homem ungido para ser rei. Ele falou, eu não vou fazer isso não. Deus não me mandou para matar ele. Esse texto é muito distorcido por um pessoal aí que gosta de oprimir o povo de Deus, e eles se dizem os ungidos, e dizem para as pessoas que questionam ele, você está levantando a mão contra o ungido do Senhor. Vai ler o texto aqui para você ver o que acontece. O tal do ungido do Senhor, que é Saul, foi rejeitado por Deus. E morre no final da história. Então esse povo aí tem que começar a ler a Bíblia também. Mas esse povo aí, eles gostam de distorcer a Bíblia e se exaltar, né? Veja que Saul nunca disse, eu sou ungido do Senhor, não levante a mão. Foi Davi que teve a oportunidade de matar ele, e Davi, que era ungido do Senhor, falou, não vou fazer isso não. Tá? Ungido, que você não sabe, é alguém sobre quem se derrama óleo, tá? Ungir é derramar óleo sobre. Por isso que eu falo que não existe óleo ungido. Tá? Ungido é a coisa sobre a qual se derrama o óleo. Segue a história. Davi vai recebendo gente que vai se juntando a ele. Um monte de gente descontente, gente que Saul de alguma maneira desagradou, gente perseguida, enfim. E aquilo vai virando um batalhão. E esse batalhão, eles começam a percorrer a terra de Israel, defendendo a terra de Israel de inimigos. Coisa que era para o rei estar fazendo. Eles, como autônomos, se tornam uma espécie de uma milícia que defende a fronteira sul de Israel, especialmente. Participam de várias batalhas e são vitoriosos.
E vai se juntando gente a Davi. E Davi vai se fortalecendo ali. E aí segue essas guerras. Davi está num desses lugares, numa dessas cidades, porque as cidades traíam Davi. Davi defende a cidade, depois a cidade vai lá e manda um mensageiro para Saul, dizendo que Davi está lá para tentar ficar bem com Saul. Um pessoal realmente não confiável. Mas, numa dessas histórias, né, Davi vai para a guerra e os inimigos vêm para a cidade e destroem a cidade, tomam todas as mulheres, as esposas. E você tem que entender, quando você lê nessas histórias antigas que eles tomavam as mulheres, tá? Eles tomavam as mulheres para serem escravas sexuais. O destino dessas mulheres era ser estuprada diariamente até o fim da sua vida. Então, quando você lê isso, que uma mulher foi levada cativa de guerra, entenda a gravidade disso. Entenda a gravidade. Era para sofrer violência sexual diariamente até o último dos seus dias. Quando esse episódio acontece, uma parte dos homens de Davi se revolta contra ele. Uma parte fica com ele. No final, se junta todo mundo e vai para a guerra. Vamos pegar esses caras. Eles conseguem, vencem, resgatam todo mundo, resgatam as mulheres, enfim, se tornam ali vitoriosos, voltam. E Saul está em guerra com os filisteus nessa história. Então, enquanto Davi está defendendo a fronteira sul, também Saul sai em guerra contra os filisteus. E numa dessas guerras, a coisa vai apertando. As tropas de Saul começam a ser derrotadas. Um filho de Saul morre. Ele olha, vê os seus principais ali morrendo, né? Outro filho dele morre. Outro filho morre. E ele comandando a batalha. E aí os filisteus vêm chegando. E ele sabe que ele também vai ser morto. E aí ele comete um gesto terrível. Ele resolve cometer suicídio. Ele se mata com a própria espada, se lança sobre a própria espada. E assim, com essa nota de tristeza, um suicídio, morre o primeiro rei de Israel, Saul, um homem que foi escolhido pelo próprio Deus, escolhido a dedo, mas que não honrou essa escolha, resolvendo ser aquilo que ele não era suficiente para ele ser rei do povo de Deus, queria também ser sacerdote, queria também ser o legislador, o que dava as ordens, e assim morre naquele monte ali, Monte Gilboa, morre ele e morre seus filhos. Uma tragédia. E aí os filisteus vieram, então, quando viram que ali estava Saul, e fizeram o que, então? Eles eles puseram as armas de Saul, colocaram no templo lá do seu Deus, e penduraram o corpo de Saul no muro de uma cidade chamada Bet-Sean. Eles cortaram a cabeça de Saul. Saul decapitado, então, é exposto o seu cadáver como troféu de guerra. E aí vem um pessoal. Esse pessoal, eu tento imaginar quem seriam. Como é que seriam esses homens? Os homens de Jabes de Gileade. Deviam ser pessoas muito duras, de rosto muito duro. O povo de Israel tinha acabado de perder a guerra. Eles eram de Israel. O rei, o cadáver do rei, estava pendurado numa muralha, exposto como troféu de guerra. Esses homens amavam esse rei, porque foi o primeiro ato de Saul como rei, foi libertar a cidade de Jabes de Gileade de um ataque inimigo, onde os inimigos tinham prometido, inclusive, coisas terríveis, que iam arrancar o olho de cada um. Saul foi lá e libertou essa cidade. Foi o primeiro ato dele como rei. Esses homens ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul. Os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul era um homem ruim, mas Saul foi amado. Isso aqui é amor. Expuseram as próprias vidas, tomaram os cadáveres daquelas pessoas, levaram para a sua cidade, cremaram, os ossos que sobraram enterraram e fizeram um jejum de 7 dias para lamentar a morte do rei de Israel e dos seus filhos. Isso é amor, isso é caráter.
Gente assim faz a diferença. Com isso eu me despeço de você nesse vídeo. Convido você a ler esse livro. E tem muito mais coisa pela frente para a gente ver. A palavra de Deus é maravilhosa. Segunda-feira a gente está aqui com o Novo Testamento. E num outro sábado como esse eu volto para lhe contar o que se passa no segundo livro de Samuel. Até lá.